O mercado de apostas no Brasil está cada vez maior e tem gente grande querendo uma fatia desse brinquedo. Pelo menos, essa é a expectativa com a possível chegada de 3 das maiores emissoras de televisão do país no bilionário mundo das bets. Isso porque Globo, Band e SBT estão se preparando para lançarem suas próprias casas de apostas. E isso pode mudar o panorama do mercado e trazer uma nova fonte de renda para um modelo cada dia mais obsoleto. Nesse vídeo, você vai entender qual é o plano das emissoras para dominar o mercado de apostas online e por que isso é tão importante para elas. Apostas, bets, fezinha, são vários os nomes para descrever a atividade que vem se tornando um hábito entre os brasileiros. Legalizadas desde 2016 no país, as casas de apostas estão dominando o Brasil e hoje representam um negócio que movimenta nada menos do que 150 bilhões de reais por ano e que desde 2021 cresceu 734%, segundo a plataforma DataHub. Na ocasião, eram 26 empresas e no final de 2022 já eram 79. E apenas nos 4 primeiros meses desse ano foram abertas a mesma quantidade de casas que existiam em 2022. E agora, tem gente grande desembarcando nesse mercado. Além dos números de casas, a força das bets tem aumentado cada vez mais também no mundo da publicidade. São inúmeros comerciais em canais de televisão, sites e redes sociais. Sem contar o patrocínio cada vez mais massivo dos times de futebol, não só aqui, como em todo o mundo. Dentre as 12 maiores ligas de futebol do planeta, 27% dos clubes são patrocinados por casas de apostas, o que significa a maior classe de patrocínios, seguida por instituições financeiras, que correspondem a 15%, pouco mais da metade da força das casas de bet. No Brasil, a situação é ainda mais concentrada e 15 dos 20 clubes da Série A do Brasileirão têm pelo menos uma casa de aposta como patrocinador de alguma classe, o maior volume dentre as principais ligas do mundo. Estima-se que o futebol seja responsável por 90% do volume de apostas nas casas, e nada mais natural que o país do futebol tenha entrado forte no setor. O mercado, que até então era composto por um misto de casas estrangeiras já tradicionais e negócios nacionais recentes, está em vias de receber novos players que podem mudar o mercado como um todo. Isso porque Globo, SBT e Band estão se movimentando para entrarem de vez nesse mercado com suas próprias casas de bet. As 3 já entraram com pedido de registro junto ao Ministério da Fazenda e estão em fases distintas de desenvolvimento dos projetos. Mas todas elas enxergam a situação como uma oportunidade para ganharem uma nova fonte de renda, já que o negócio de televisão aberta, por si só, cada dia fatura proporcionalmente menos e tem amargado prejuízos. Todas elas partem do mesmo racional. Elas, de certo modo, já têm o cliente final. Como já possuem a audiência e o espaço publicitário, as empresas querem lucrar uma cota bem maior do espetáculo do que simplesmente uma parte do brinquedo, como fizeram até agora. Hoje, as empresas recebem dinheiro dos anúncios contratados pelas casas de aposta, mas o objetivo é ganhar não só com a publicidade, e sim parte dos rendimentos das próprias apostas. A estratégia não é estranha para as emissoras, especialmente para o SBT. A emissora de Silvio Santos, historicamente, agregou a exposição de seus próprios produtos dentro de sua programação, como nos históricos casos do Baú da Felicidade, da Telecena, do antigo Banco Pan-Americano e, mais recentemente, da Jequiti. E ao longo do tempo, Silvio percebeu que, ao invés de ganhar X com publicidade de outros negócios, poderia ganhar muito mais com a venda de seus próprios produtos. Além de já terem a atenção de milhões de espectadores e os espaços publicitários, as emissoras também transmitem jogos de futebol de ligas nacionais e internacionais. Ou seja, elas já têm a atenção dos possíveis clientes. E com uma casa de apostas para chamar de sua, as redes têm 2 opções extremamente interessantes. A primeira e mais natural é impedir que concorrentes anunciem em seus espaços, seja em parte ou no todo, mas principalmente antes, durante e depois dos jogos, e assim ter toda a audiência direcionada para sua própria plataforma de apostas.
A segunda é inflacionar o preço dos anúncios dentro de sua programação, já que uma vez que se tornem participantes do mercado, as redes saberão exatamente quanto de dinheiro pode retornar para uma casa de apostas por uma publicidade feita na televisão aberta. E isso faz com que as negociações fiquem diferentes dali em diante, já que as concorrentes vão ter que escolher entre pagar mais caro ou não anunciar e deixar o espaço para a casa da própria empresa. Ou seja, nos dois cenários, a emissora ganha. A estratégia já foi usada anteriormente em outros mercados e a lógica deve se repetir no caso das bets. Mas, por enquanto, as emissoras devem ter apenas parte das operações, uma vez que, por hora, vão contar com o know-how de parceiros para tocarem as atividades. A princípio, para tocarem as apostas, as emissoras devem se associar a empresas estrangeiras que já atuam no mercado. A Band negocia com a OpenBet, que já atua nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. O projeto é o menos avançado dos três e ainda não há consenso sobre o modelo de negócio entre as partes. Já a Globo está em vias de fechar um acordo com a americana BetMGM, empresa que patrocina times ingleses como Newcastle e Manchester United. O Grupo Globo entrou com um pedido em nome da DFS Entretenimento, empresa que é utilizada para operar o fantasy game Cartola FC. Especula-se que o nome do novo negócio seja Cartola Bet, e a parceria pode gerar também uma nova fonte de renda usando o próprio game. O estágio mais avançado é do SBT, que, segundo a Folha, aguarda apenas finalizar a regulamentação para começar a operar. O nome da empreitada ainda não está definido, mas dois nomes já foram submetidos a registro: Baú Bet, de propriedade do grupo Silvio Santos, e Telecena Bet, de propriedade de Henrique Abravanel, irmão de Silvio. Além do estágio mais avançado, por enquanto, o SBT pode se beneficiar pelo fato de já atuar em um setor semelhante com o Baú da Felicidade e com a Telecena, o que pode gerar também uma sinergia entre os seus produtos e a futura casa. As emissoras ainda não deixaram claro se vão oferecer dentro de suas plataformas outros serviços além das apostas esportivas, como no caso dos chamados jogos e cassinos online, tal como o famoso jogo do Tigrinho. A título de exemplo, a BetMGM, possível parceira da Globo, também oferece a opção de cassino online em suas operações. E, curiosamente, as três emissoras já fizeram reportagens com duras críticas às casas de apostas. Uma das críticas é o fato de que, supostamente, o lucro dessas empresas está nos jogos de azar e não nas apostas esportivas, e que o sistema é feito para prejudicar apostadores. De toda forma, a expectativa é que no próximo ano as empreitadas já estejam abertas ao público, mas há novos fatos por vir. Um dos próximos desafios é a regulamentação, que muitos veem como um problema, mas que pode ser uma oportunidade para as emissoras. A partir do próximo ano, novas regras para o mercado de apostas devem entrar em vigor, tanto do ponto de vista operacional, para definir regras objetivas a todo o mercado, como também financeiras. O que inclui, por exemplo, uma possível taxa de licenciamento de R$30 milhões paga ao governo federal com validade de 5 anos. Em conjunto, estuda-se a cobrança de uma taxa adicional sobre o faturamento das casas. O plano é visto como uma nova fonte de renda para o governo, que vê nas casas de apostas um meio para ajudar a equilibrar o orçamento nacional, o que também aumentará a atuação da Receita Federal no mercado. Porém, o que parece um problema pode gerar uma oportunidade para a entrada de novos e grandes players no mercado. Isso porque as regulamentações devem tirar empresas pouco capitalizadas do mercado, assim como devem coibir a continuidade de empresas que não estejam totalmente regulares junto aos órgãos públicos, o que também vai impedir a chegada de novos concorrentes com operações pequenas. Esse cenário tende a diminuir o número de concorrentes e deixar o mercado apenas para aqueles que podem faturar muito alto. Ou seja, deve privilegiar os grandes e aqueles que já começam grandes, especialmente aqueles que possuem um canhão de mídia ao seu lado, como no caso das emissoras. Pode parecer estranho, mas ainda que tenham que dividir parte dos ganhos com o governo, as grandes casas tenham mais faturamento do que antes
com a eliminação dos concorrentes de menor porte, e o dinheiro que estava difuso ficaria concentrado na mão de poucos participantes. Ou seja, além de já começarem grandes, as emissoras podem também encontrar um mercado muito mais convidativo. Dessa forma, a tendência é que as atuais casas de aposta tenham dificuldades tanto para competir como também para anunciarem, uma vez que 3 dos maiores espaços publicitários para o ramo podem ser fechados e se transformarem em valiosos ativos para as emissoras. E esse pode ser um grande contra-ataque das emissoras que buscam um novo jeito de voltarem a lucrar. E você, acha que essa estratégia vai dar certo? Compartilhe com a gente nos comentários.